Olá, professor Montanha aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso canal da saúde, o canal chamado Professor Montanha. E hoje vamos dar sequência às nossas aulas, às nossas videoaulas, com mais um tema do sistema endócrino. Vamos abordar a glândula paratireoide. Então, na semana passada, na nossa penúltima videoaula, nós conversamos sobre a tireoide e desta vez é a paratireoide. Aguarde a chamadinha e aprenda comigo aqui nesse meu, nesse seu, nesse nosso canal da saúde. Dá uma olhadinha na chamadinha e vem aprender comigo, vem? E hoje, então, vamos falar do que mesmo? Mas eu não sei, igual do que o senhor quiser aí. Não, hoje nós vamos conversar sobre a glândula tireoide. Vamos falar um pouquinho da anatomia, da histologia, vamos falar um pouquinho da fisiologia e as funções associadas a esta glândula que está localizada anexamente à nossa glândula tireoide, aqui na nossa região cervical, né? Onde a avó da gente chama de gogó, pomo de Adão, né? Cada coisa que a avó da gente fala, né, meus queridos? Então, vamos lá, ó. Quantas glândulas tireoides nós temos? Bom, varia um pouco com o tamanho da pessoa. Se ela é pequenininha, ela tem 3. Se ela é do tamanho normal, ela tem 4, mas podem ser até 5. Normalmente, né, nós temos 4 glândulas tireoides dispostas até meio que simetricamente entre as células da glândula tireoide. Esta mistura celular, ela é tão perfeita onde não é possível que a gente tire, né, que a gente extirpe a glândula tireoide sem extirpar junto a glândula paratireoide. Na hora que se faz uma cirurgia que tenha que se retirar toda a tireoide, a paratireoide sai junto. Então, quando se tem uma cirurgia nessa região, o cirurgião já tenta, de alguma forma, manter alguma regiãozinha da tireoide para poder manter a ação da glândula paratireoide. Muito bem. Histologicamente, a glândula paratireoide tem 2 células mais importantes. As principais, que produzem o hormônio chamado PTH, que é o paratormônio, e as células ocfílicas, que estão relacionadas com uma função ainda não conhecida, né? Quanta coisa, né, nós temos para pesquisar no nosso corpo humano. E aí abaixo, né, nesse slide, temos aí uma visão histológica, né? Mais na região de baixo desse slide, temos as células oxifílicas e logo em cima as células principais, ou que ele está chamando de células-chefes, né? Produtoras do hormônio PTH. Só nós estamos em época de eleição, às vezes, né, que eu estou vendo esse vídeo, eu confundo, né? O que é o PTH? Partido de Todos os Homens? Não, né? O PTH nada mais é do que o paratormônio. Isso é o que significa a sigla PTH. E vejam aí na ilustração, né, a simetria de disposição, nesse caso, das 4 glândulas paratireoides, né? E elas têm uma função associada ao metabolismo do cálcio e do fósforo. Para que serve o cálcio e o fósforo? Professor, o cálcio eu sei. A minha avó me ensinou que o cálcio é muito importante para pôr na base da porta para ela não bater com o vento, né? Você põe o cálcio na porta e ela não bate com o vento. Eu acho que essa é a principal função do cálcio. Então, se você acha isso, continua assistindo essa aula, viu? Porque você está precisando aprender um pouco mais sobre isso, né? O cálcio, né, é um elemento totalmente de origem exógena, ou seja, nós só obtemos cálcio da alimentação. Alguns legumes, mas principalmente leite, queijos e seus derivados, são as principais fontes de cálcio no nosso organismo. Inclusive, aqui no meu canal, eu tenho uma aula que fala sobre íons, onde eu falo ao mesmo tempo do cálcio,
do ferro e do fósforo. Então, aproveite, né? Lá tem mais detalhadamente, né, as ações do cálcio. Mas, geralmente, mais resumidamente, o cálcio está relacionado com a coagulação do sangue, né? Ele é um dos fatores da coagulação do sangue. Ele é o cara que faz com que a actina e a miosina fiquem, se atraiam molecularmente, propiciando a contração muscular. O cálcio é depositado nos ossos e compõe a matriz óssea. É ele que faz com que as vesículas que contêm os neurotransmissores migrem para a fenda sináptica no processo de sinapse do nosso sistema nervoso. E os nossos dentes também, né, são formados por cálcio. Então, veja quantas funções importantes associadas ao íon cálcio. Já o íon fósforo, que é amigo do cálcio, né? Ele também está relacionado com a composição da matriz óssea, ele também está relacionado com a manutenção do pH no sangue, né? Pois ele forma, junto com o tampão bicarbonato, um outro tampão sanguíneo que mantém o pH do sangue constante, e ele é um componente da membrana biológica. Lembra? Nossas membranas celulares são compostas por proteínas, algumas moléculas de colesterol, carboidratos e, principalmente, grande quantidade de fosfolipídios. Esse fósforo vem do fósforo, né? Então, veja o quanto importante é a glândula paratireoide e as suas ações, visto o que o cálcio e o fósforo fazem no organismo. Professor, mas como que é esta regulação? Essa é da seguinte forma, né? O cálcio, queridos, ele fica parte nos ossos, parte no sangue. E o PTH é um hormônio que promove uma desmineralização óssea, ou seja, quando o cálcio é necessário no organismo, o PTH age nos ossos e faz com que o cálcio saia do osso e migre para o sangue. Lá no sangue, ele vai desempenhar essas funções que nós acabamos de conversar com vocês, né? Coagulação, contração muscular, transmissão do impulso nervoso, são elementos importantes, né, para que o nosso organismo continue funcionando. Já quando eu tenho cálcio já sobrando no sangue, age um outro hormônio, né, que é produzido pela tireoide, que é a calcitonina. Só que calcitonina não é aquele negócio que quando o super-homem vê ele fica fraco. Não, não, aquilo é criptonita, né? Vocês sempre confundindo as coisas, né? Nada como ver a aula do professor Montanha para você subtrair toda e qualquer dúvida que tem na sua mente, né? Nem que sejam as dúvidas mais esquisitas possíveis, né? Meus queridos inscritos. Então, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide junto com o T3 e o T4 que faz com que o cálcio do sangue migre para o osso, né? Logo, a calcitonina e o paratormônio não podem ser produzidos ao mesmo tempo, né? Senão o cálcio não sabe o que fazer. Se ele fica para o osso e vai para o sangue, se ele vai do sangue para o osso, ele fica, como diz o Silvio Santos, né? Dançando e rodando em ritmo de festa. Mas o paratormônio pega o cálcio do osso e traz para o sangue, que é o que a gente chama de desmineralização óssea, e a calcitonina pega do sangue e traz para o osso, que é o que a gente chama de calcificação. Todo esse processo aqui, queridos, ainda envolve a vitamina D e as proteínas carreadoras de cálcio, né? O paratormônio tem correlação também com essas outras substâncias que estão relacionadas com o metabolismo do cálcio. Como eu falei, na minha aula sobre cálcio, isso está tudo detalhadinho para vocês. Professor, existem doenças associadas à glândula paratireoide? Sim, as mais comuns são os hipoparatireoidismos, né? Que eles são ou de origem autoimune, ou, como eu falei no começo dessa videoaula, o cirurgião tirou a tireoide e a paratireoide junto, né? Sem se atentar aos problemas que isso causaria. Quanto a hiperparatireoidismos, nós temos os primários, secundários e terciários, fará com que muito cálcio migre para o sangue, né? E aí já você pode imaginar o que pode acontecer frente às funções, né? Irritabilidade, contrações musculares involuntárias, né? O cálcio é eliminado via renal,
então a quantidade de cálcio no rim vai estar maior, pode dar cálculos renais e outras doenças, né? Osteoporose tem relação também, às vezes, com PTH. Então, várias doenças estão associadas, mas aqui não é aula de doença da paratireoide, é só para citar que elas existem, tá claro? Aqui eu tentei passar para vocês, nesses 10 minutinhos, né? Tudo sobre a glândula paratireoide, onde ela está localizada, nós vimos, né? Qual é a sua composição histológica, quais são as suas funções fisiológicas, né? E acabamos falando um pouquinho sobre a sua regulação. Espero que vocês tenham gostado de mais esse momento feliz acadêmico com o professor Montanha. Para de ver Big Brother, para de ver A Fazenda, para de ver Luciana Gimenez, para de ver a Cátia Fonseca, vê a aula do professor Montanha. Mas, professor Montanha, o senhor é feio. Então, fecha, põe uma telinha aí na minha imagem e cobre a minha imagem, né? Mas, tirando as brincadeiras, eu agradeço vocês, né? Normalmente vocês não falam que eu sou feio, mas eu sou, tá bom? E continuem assistindo, avisem seus amigos, tá bom, queridos? Tudo é feito aqui com muito carinho para vocês. Ative o sininho, eu odeio essa parte. Ative o sininho para que você receba as notificações dos meus próximos vídeos. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, que sempre é liberada para vocês às quintas-feiras, às 5 horas da tarde, também conhecido no relógio como 17 horas. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Adeus, até a semana que vem.